Depois que a nossa 3 anos fez uma oração pedindo uma casa com piscina, ela fez essa oração mais ou menos no início do ano, no meio do ano ela fez 4 aninhos, e lá pro finalzinho ali do ano, na verdade, depois do meio do ano, por volta de agosto, setembro, mais ou menos, eu estava no meu trabalho, numa escola, no refeitório escolar, que não era nada silencioso, porque as crianças são muito energéticas. Eu estava lá e naquele momento ali do horário de pico, sabe? O horário que tem mais crianças dentro, que tem mais vozes infantis e muita diversão, muita alegria. Ou seja, muito barulho, né? Barulho das crianças. Eu escutei claramente uma voz que me disse o seguinte: o seu tempo aqui acabou. E naquele momento que eu ouvi essa voz claramente me dizendo que meu tempo ali tinha acabado, eu me assustei. Eu me assustei porque foi tão nítida a voz, no meio de todo aquele barulho, de toda aquela energia das crianças. Eu estava ouvindo uma voz claramente me dizendo essa frase: o seu tempo aqui acabou. E eu fiquei assustada com aquela voz dentro de mim, me afirmando isso, e continuei meu trabalho. Na hora do meu intervalo, eu comentei com uma amiga minha de trabalho, né? Olha, tava. Expliquei para ela o que tinha acontecido, né? Eu tava fazendo a reposição da alimentação das crianças e servindo as crianças no horário de pico. E aconteceu isso e isso. Aí ela olhou para mim e ela falou assim: mas Josi, você pretende sair da escola? Eu falei assim: não, não pretendo sair da escola, não tenho nenhum plano para sair da escola. Eu não sei por que que eu escutei essa voz dentro de mim afirmando que o meu tempo aqui acabou, né? Era a voz do Espírito Santo. Ele disse para mim claramente que meu tempo ali tinha acabado. E eu não entendi também, mas foi muito forte, tanto que eu estou impressionada até agora. Eu estou assim em choque, estou surpresa ainda. E ela falou: nossa, que estranho, né? Eu disse: então, eu não sei por que que eu escutei essa voz, mas ela foi bem clara. Meus amigos, passado ali 2 meses depois desse ocorrido, ou um mês, meu esposo recebeu uma proposta de trabalho para mudar de estado. E no dia que ele recebeu a proposta, nós estávamos na casa, né, dessa pessoa que fez a proposta, esse amigo, e nós estávamos ali confraternizando, e ele conversou com meu esposo sobre a proposta, e meu esposo disse que tudo bem, que aceitava. Ele: mas você nem perguntou para sua esposa, porque sempre o meu esposo pergunta, né, para mim. Ele: não, mas com certeza ela vai aceitar e tal. E aí ele: não, pois chame ela. E aí ele me chamou, né? E assim que ele fez a proposta, eu imediatamente, naquele momento, eu entendi a voz. Veio nitidamente a lembrança da voz me dizendo que meu tempo tinha acabado lá naquele trabalho. E eu entendi. E eu respondi imediatamente que sim. E ele também ficou surpreso. Ele: nossa, ela respondeu um sim tão certa do que estava fazendo. Mas eu respondi um sim certo do que eu estava fazendo, porque eu já sabia. Eu não fui pega de surpresa. O Senhor já tinha me mostrado, antes da proposta, o que eu deveria fazer quando a proposta chegasse.
Então eu não fiquei tipo em dúvida, será que eu devo aceitar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, não houve nenhuma dúvida. Porque no momento que eu ouvi a proposta, eu me lembrei do meu sentimento e eu entendi por que eu tive o sentimento tão forte, tão nítido, uma voz tão clara. Então eu já sabia que eu deveria responder sim, imediatamente, quando ele fez a proposta. E meus amigos, essa proposta era a resposta da oração da Letícia. O Senhor, na verdade, estava respondendo a oração dessa criança de 3 anos, que pediu uma casa com piscina. Para responder a oração de uma criança, ele mudou todo o nosso, toda a nossa rotina familiar. Tudo. Ele nos tirou de onde a gente morava, ele nos colocou em outro estado, ele mudou tudo tão rápido, em menos de um ano. E essa criança orou, pedindo uma casa com piscina. Tudo aconteceu para que a oração dela fosse respondida. Ela pediu com tanta fé, com tanto desejo, com tanta pureza, que foi impossível para os céus não atenderem ao pedido dessa criança. Eu gostaria de deixar isso registrado nessa parte 3 da nossa casa nova, né? Nossa aventura no início do ano de 2026, onde nós nos mudamos para João Pessoa, na Paraíba, onde nós nos mudamos em resposta a uma oração de uma criança, da nossa criança, e a gente sempre brinca com ela e fala que a oração dela é a mais poderosa da nossa casa. E a gente brinca com ela e fala assim, Letícia, você vai pedir o que agora? É uma brincadeira interna da nossa família, mas nós confiamos na pureza com que ela pede as coisas. E nós confiamos no amor que o Senhor tem por nossa família e por ela. E ela pediu com tanta pureza, com tanta certeza de que o Senhor podia conceder, que o Senhor concedeu. E é interessante porque no livro de Mórmon tem uma história muito boa, né? Que o irmão de Jared, ele sempre era atendido pelo Senhor. Então, quando Jared queria pedir uma coisa, ele falava para o irmão dele, vai lá, pede o Senhor, vai lá, ora para o Senhor, pede. Aí a gente faz a mesma coisa com a Letícia. Letícia, pede para o Senhor. Mas realmente foi um milagre, né? Nós podemos ser guiados pela mão do Senhor, nós podemos ser favorecidos pela mão do Senhor nisso. E nós estamos muito felizes aqui, né, onde nós estamos morando atualmente. E eu sei que o Senhor vai realizar ainda muitos milagres na nossa vida, né? Eu sei que o Senhor nos concedeu muitas visões sobre o que Ele deseja fazer para nós. E se nós permanecermos fiéis aos nossos convênios, né, como aqui, essa é a foto do dia do batismo da Olivia, primeiro convênio dela. E o templo, que é o símbolo do nosso convênio, né, eterno. Se nós permanecermos fiéis aos nossos convênios, à nossa fé, o Senhor sempre vai olhar para nós. Ele nos ama, porque somos seus filhos. Independente de qualquer coisa, Ele sempre vai nos amar. Mas quando nós permanecermos fiéis e somos puros de coração, como a Letícia, é impossível os céus não atenderem aos nossos pedidos, feitos sem dolo, sem hipocrisia, sem vaidade, que foi o que a Letícia fez nesse dia.
E eu gostaria de compartilhar essa história com vocês na parte 3, que é uma história que a gente gosta muito. A gente sempre ri até hoje. Porque no dia que ela orou, a gente riu. Assim, eu ri, o Rafa riu. A Olivia não conseguiu se conter e deu gargalhada mesmo, né? E eu tive que cutucar ali a Olivia. Olivia, mulher, para, te contenta, te controla. Nós rimos do pedido dela. Mas o pedido dela abençoou toda a nossa casa. A fé, né, a pureza dela em pedir aquilo. E nós somos gratos ao Senhor pela bênção que Ele nos concedeu em resposta à oração da nossa pequena Letícia aos 3 aninhos de idade.